Vamos entender direito esse gráfico, né? Aquela parte amarela é juros e amortizações da dívida, né? O que significa isso? Quando a gente tem uma dívida, a gente paga o principal, né, que são as parcelas, e pagamos também os juros, né? São duas coisas que nós temos que pagar: juros, né, e o principal. O que vem acontecendo com a dívida pública no Brasil? Os juros são tão altos, né? A gente conhece essa história, né? Vai se endividar no cartão de crédito para entender como é que funciona, né? Chega um momento que você não consegue mais pagar os juros, né? E aí o que acontece? Uma parte daquela parte amarela lá são os juros, a outra parte são as amortizações, pagamento do principal. E uma parte dessas amortizações, o governo, obviamente, que não tem dinheiro para pagar. O que ele faz? Ele toma novos empréstimos para pagar o que está vencendo. Isso é o que se denomina a tal da rolagem da dívida, que muitos economistas neoliberais dizem que isso não pode ser considerado como custo, porque seria apenas a troca de uma dívida antiga para uma dívida nova, ou seja, eu lanço um título ali, me endivido com o credor A para pegar esse dinheiro e pagar o credor B, né? Eles dizem isso. Você não pode considerar isso, né? Tudo bem, que seja. Qual é o problema? Olha só como é que são as coisas. Quando nós vamos ver as estatísticas do governo, qual é a manipulação que se faz? Porque toda estatística do governo tem uma manipulação. Qual é a manipulação que é feita sobre esse gráfico? Olha só como é que eles fazem. Eles pegam os juros que estão sendo pagos e contabilizam esses juros como se fosse essa tal da rolagem. Olha só a estratégia deles, né? Eles contabilizam a maior parte daquilo ali, da parte amarela, como se fosse essa tal da rolagem. Você pegar de um novo agiota para pagar o anterior. Mas quando a gente olha o dado, a CPI da dívida descobriu isso, mostrou isso. Na verdade, você está pagando juros. É juros que está sendo pago. Então, eu estou colocando isso, estou alertando, né? Porque está muito constante essa crítica ao gráfico, né? Muita gente vem e fala: mas você está considerando a tal da rolagem. Não é rolagem. A maior parte da rolagem, na verdade, o governo é que está contabilizando juros como se fosse rolagem. Esse tema realmente é muito complexo, né? É um economês danado. Mas é o desafio, nós temos que estar prontos para esse desafio, porque a ideia da auditoria cidadã é exatamente a gente chegar na rua e discutir com as pessoas esse gráfico. E as pessoas vão pegar esse panfleto, vão discutir na casa deles, e lá, muito provavelmente, vai ter um economista neoliberal, a gente conhece isso, as notícias da Rede Globo, né, que são transmitidas muitas vezes, né, dos grandes meios de comunicação, vão criticar esse gráfico. Mas você considerou a rolagem. Mas o governo pega os juros e contabiliza como se fosse rolagem. Aí fica fácil, né? Então, não se assustem quando vier essa tal dessa crítica aí, porque a gente está alertando, porque, inclusive, economistas até um pouco denominados como de esquerda, né, chamados de esquerda, estão entrando nessa onda, hein? Então, é preciso ficar atento, né, a críticas a esse gráfico, porque elas estão começando a entrar, inclusive, em economistas que se diz que seria de esquerda, né? Então, temos que tomar cuidado com essa possibilidade de crítica. Pode passar. Bom, e aí quais são os argumentos do governo para apoiar o pagamento da dívida? Isso aí é muito importante a gente
entender também, porque toda vez que a gente vai conversar com alguém sobre a dívida, que já viu alguém que está lá, né, viu muito Globo News, viu muitos jornais conservadores, né? A gente reclama dos juros altos da dívida, aí vem eles e falam, mas os juros têm que ser altos para combater a inflação. Olha o discurso deles, né? Tem que aumentar o juro, porque se o juro não subir, a inflação vai comer tudo da nossa renda. Depois vamos ver se isso é verdade mesmo. A dívida pública tem que ser paga sem questionamento algum. A dívida beneficia todos os brasileiros. Esse é um argumento muito usado, né? Gastos sociais em exagero. Olha só o que o governo diz. Ele diz que se gasta demais e que por isso o governo tem que reduzir a dívida, tem que cortar, fazer o ajuste para cortar o gasto, para ganhar credibilidade junto aos investidores, aos credores, aos bancos, né? Para que aí sim, no futuro, né, para que eles aceitem reduzir os juros cobrados pela dívida para que a economia possa crescer. Então, isso é tudo uma ladainha que a gente ouve todo dia, né, em Globo News, Jornal Nacional. Não, tem que cortar, porque se não cortar, não se paga a dívida, vai gerar inflação, não sei o que e tal. Será que é isso mesmo? Pode passar, vamos ver se realmente isso é verdade. Será que é verdade? Nada melhor do que ver os fatos para verificar se é verdade ou não. Testando o dogma neoliberal, 1995 a 2015, fizemos um superávit primário. O que é o superávit primário? Parece um nome muito economês, né? Mas o que ele é, em bom português? É o corte dos gastos sociais para se pagar a dívida. Vamos falar o bom português, né? Então, nesses 20 anos, de 95 a 2015, nós fizemos um superávit primário de R$1 trilhão. Mesmo assim, continuamos com as maiores taxas de juros do mundo. Uma dívida interna que saiu de 86 bilhões para 4 trilhões. Não, espera aí. Aí a gente tem que ver exatamente o que está acontecendo. Em 95, a dívida interna era 86 bilhões. Nós fizemos um superávit primário de 1 trilhão, ou seja, pagamos 13, 14 vezes a dívida, e a dívida se multiplicou por 50 vezes. Pagamos 13 vezes a dívida e a dívida se multiplicou por 50? É isso? E eles querem que a gente corte mais? Para que no futuro os credores aceitem reduzir o juro? É isso? Tem que fazer reforma da Previdência, porque se não fizer reforma da Previdência, a dívida vai explodir. Como se a culpa fosse do gasto social. Não, nós cortamos. Esse 1 trilhão que está ali é a diferença entre a arrecadação tributária de um lado e o que se gastou no social de outro. Esse 1 trilhão é exatamente a diferença que foi cortado para se pagar a dívida. E aí? Tem que fazer reforma? Tem que acabar, privatizar tudo para se resolver o problema da dívida? Não. Na verdade, eles são insaciáveis, querem sempre mais. E a dívida é o instrumento que eles usam, uma dívida sem fim, né? Juros sobre juros, que dá exatamente esse efeito aí. E qual foi o crescimento médio do PIB nesses 20 anos? 2,7% ao ano. PIB per capita, 1,4% ao ano. Isso é ridículo para um país como o Brasil. Isso sem falar na má distribuição dessa renda, né? O crescimento da dívida pública nada tem a ver com o suposto excesso de gasto social. Essa ladainha que a gente ouve na imprensa, tem que fazer a reforma da Previdência, senão a dívida explode. Isso é tudo mentira, né? Na realidade, cortar gasto social não leva ao crescimento econômico, como eles falam.
Na verdade, leva à recessão, reduz a arrecadação e aí leva de novo mais corte de gasto. Parece uma coisa esquizofrênica. O governo corta o gasto, corta o investimento, a economia entra em recessão, a arrecadação cai, e aí eles falam, viu, a arrecadação caiu, tem que aumentar a gasolina, tem que cortar a previdência. Né? Isso, na verdade, é tudo que eles querem, é um círculo vicioso onde eles se locupletam, não pode passar. Bom, e aquela pergunta, mas o juro tem que ser alto, senão a inflação explode. Né? Esse é o discurso deles. Qual que é o argumento deles? Eles dizem que, se você abaixa os juros no decreto, eles têm esse discurso, né? Você não pode abaixar juros por decreto, você tem que primeiro estabelecer as condições para reduzir os juros. Esse é o papo deles, né? Por quê? Não, primeiro tem que fazer reforma da Previdência, tem que privatizar tudo, tem que fazer superávit, depois que os banqueiros ficarem bonzinhos, aí pode reduzir juros. Esse é o que eles falam, né? Será que a inflação tem alguma coisa a ver com taxa de juros? Qual que é a historinha que eles contam? Eles contam o seguinte, se tem inflação, é porque os brasileiros estão consumindo muito, olha só que coisa, né? Será que a gente está com muito dinheiro assim para consumir? Como se não tivesse dezenas de milhões de pessoas desempregadas? Né? Eles dizem isso, porque as pessoas têm que parar de consumir, porque senão o preço vai às alturas. Então a gente tem que subir o juro para que as pessoas fiquem desencorajadas a consumir, porque aí, com o juro alto, ninguém vai comprar a prazo, ninguém vai investir, ninguém vai fazer investimento, e aí acaba com a inflação. Esse é o discurso deles. Mas qual é a realidade? Se a gente pega, por exemplo, quais foram os principais motivos pelos quais a inflação caiu de 2015 para agora, esse é o grande discurso do governo. Viu? A inflação estava em 10%, caiu para 4%. Por quê? Porque a gente apresentou a PEC do teto de gastos, porque a gente aplicou a reforma da Previdência. Esse é o discurso deles, discurso do Meirelles. Porque nós fizemos o ajuste fiscal, então a inflação caiu de 10 para 4. Será? Por que a inflação foi de 10% em 2015? Nós, da Auditoria Cidadã da Dívida, fizemos uma auditoria da inflação, né? Porque se a inflação é o argumento para aumentar juro, e o juro é o principal causador da dívida, vamos ver, vamos investigar. O que está causando essa inflação? Fomos lá e descobrimos que grande parte da inflação, pelo menos 20% daquela inflação que estava ali, eram preços administrados pelo próprio governo. Combustíveis, energia, todo mundo se lembra, né, de como que a energia subiu em 2015, subiu mais de 50% de uma tacada só, a energia, né, como se não bastasse ter subido 20%. Em 2014, subiu mais 50%. Em 2015, subiu gasolina, subiu o transporte público. E aí eu pergunto, o que tem a ver juro com gasolina? Uma coisa que é definido por decreto, preço da energia. Pode colocar a taxa de juros em 1000% ao mês, que a energia não vai cair um centavo, porque a tarifa é dada por decisões do governo, né? E a outra parte, a parte ali escura, que está meio até difícil de ver, alimentos, preços de alimentos por fatores climáticos. Não tem nada a ver com taxa de juros. E aí a gente olha, nos últimos 12 meses terminados em abril, do qual o governo se vangloria, ele fala, porque a inflação caiu, né? Mas por que caiu? Porque agora, né, os preços administrados que tinham subido violentamente no início do mandato do governo,
Obviamente que tem o ciclo eleitoral aí, né? Se aumenta tudo no primeiro ano do mandato, para depois começar a fazer as bondades. E aí os preços administrados caíram, o clima se alterou, os preços dos alimentos caíram, e o governo se utiliza disso para dizer que tem que aumentar juro, para dizer que tem que cortar gasto. Não. Tem que fazer a reforma agrária, tem que diminuir os preços administrados, tem que fazer a produção do Brasil sair do modelo primário exportador para ir para o mercado interno, né? Fazendo a reforma agrária, a reforma agrícola, a reforma do sistema de varejo dos alimentos, né? Não é só mudar a terra, tem que mudar os canais de comercialização, de como que os produtos chegam para as pessoas. Não é possível que um país como o Brasil tenha inflação de alimentos, um país como o Brasil tenha escassez de alimentos e ainda por cima isso seja usado para aumentar a inflação. Agora que aumentar a taxa de juros, né? E agora o governo viu que a inflação caiu muito, que a taxa de juros agora, né, o governo está em busca de uma nova desculpa para não descer tanto o juro. Vai lá, aumenta o combustível, né, aumenta a gasolina, para também não cair o juro em queda livre. Então tem todos esses mecanismos que é importante a gente conhecer, porque certamente, se vocês forem discutir esse panfleto com alguém que seja do governo, ou alguém que veja Globo News, alguém que veja Rede Globo, vão falar mesmo, vai defender. Não, juro tem que ser alto, senão a inflação vai comer solta. Não, é importante isso, é importante a gente discutir essa causa da inflação no Brasil. Pode passar. Pode passar esse, depois a gente detalha, né? E aí vem o Meirelles e fala, o Brasil já está decolando, né? O PIB já está crescendo, né? Mas a última pesquisa de desemprego mostra que nós temos aí 26,5 milhões de pessoas desempregadas. Isso é a PNAD contínua do IBGE, dado do governo, né? Inclusive, era o percentual de 24,1% de desemprego, sendo que no ano anterior, 2016, tal percentual era de 19%, já era muito grande, aumentou ainda mais. Tudo isso decorre dessa política de juros altos, né? Quem vai investir com juro alto? Ninguém. Preferível aplicar no mercado financeiro, comprar dívida pública do governo, né? E quem tem capital para fazer isso? Os bancos. Pode passar. Bom, então, agora que a gente já viu, né, os principais fatores que fizeram a dívida crescer, né, o principal deles, que é os juros, né? Aí vem a cabeça, né? Vem à nossa cabeça a pergunta, essa dívida, né, nós temos que questioná-la, né? E aí vem, de novo, a história do economista neoliberal que vai falar, vocês querem calote, vocês são irresponsáveis, vocês não querem pagar, né? Sempre tem esse argumento, né? Mas será? A gente não quer calote, a gente quer auditoria, a gente quer investigar, né? E aí vem essas perguntas, de onde vem toda essa dívida? Quanto tomamos emprestado? O que realmente devemos? Quem contraiu os empréstimos? Onde foram aplicados os recursos? Quem se beneficiou desse endividamento? Qual a responsabilidade dos credores nesse processo? Somente uma auditoria vai responder essas questões. A gente não quer simplesmente deixar de pagar e pronto, a gente quer auditar, né? Até porque, né, nós queremos, se tiver uma dívida lá que foi correta, tudo bem. Agora, vamos ver o que aconteceu na realidade. Pode passar. Para isso, para fazer a auditoria da dívida, inclusive existe um artigo na Constituição Federal de 88, o artigo 26 das disposições transitórias, que não foi cumprido. No ano 2000, tivemos o plebiscito popular, 6 milhões de pessoas votaram não ao pagamento da dívida sem a realização da auditoria prevista na Constituição. Como os sucessivos governos não quiseram obedecer ao desejo da população,
né, nós criamos a auditoria cidadã da dívida, que é uma auditoria feita pela sociedade, né, uma auditoria feita para pressionar, né, o governo para fazer a auditoria oficial. Conseguimos a CPI da dívida pública na Câmara dos Deputados em 2009, né, iniciativa do deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, que conseguiu realmente fazer uma CPI na Câmara dos Deputados, né, realmente foi um feito enorme. E aí conseguimos dar um passo importante, mas que ainda não significou o cumprimento da Constituição, porque a Constituição previa uma comissão mista de deputados e senadores, com pessoal suficiente, com número de assessores suficiente, e que aquelas conclusões da auditoria fossem enviadas para o Ministério Público, para a formalização das ações penais cabíveis. Isso não foi feito. Em 2009, conseguimos a CPI da dívida, que foi uma CPI só na Câmara. Não conseguimos tudo, o governo não respondeu a diversos questionamentos, né? Mas conseguimos responder muita coisa. Pode passar. Primeira coisa que a gente conseguiu, né, documentar na CPI da dívida foi a origem da dívida pública brasileira, que nas estatísticas ela se subdivide entre dívida externa e dívida interna, né? Tem sempre esses economistas aí para atrapalhar a gente, né? Mas no fundo, ambas as dívidas elas servem para um mesmo propósito, que é tirar dinheiro do povo para enriquecer investidores, sejam eles brasileiros ou estrangeiros. Porque tanto na dívida externa como na dívida interna, apesar do nome, tem estrangeiro e nacional em ambas. Né? Com a liberalização do mercado financeiro, a liberalização dos fluxos de capital, a dívida interna, por exemplo, qualquer estrangeiro vem aqui e compra título da dívida interna, inclusive na estatística oficial, o governo registra lá. Tem lá 400 bilhões de títulos com estrangeiros. E dívida interna? Dívida interna. E a dívida externa, que seria em dólares, em moeda estrangeira, um brasileiro pode mandar esse dinheiro para o exterior e comprar título da dívida externa também. Então, vamos, para tirar o economês da área, né, vamos falar o bom português. Ambas essas dívidas servem ao mesmo propósito. E como é que surgiu, por exemplo, a dívida externa, né? Vamos ver, né? Vamos começar a fazer a nossa auditoria. Realmente, de onde surgiu isso? Aí, vamos ver. Década de 70, dívida da ditadura, governos militares que entraram por força das armas e quem discordasse era preso, torturado ou morto. Ou preso, torturado, morto ou expulso do país, né? Então, uma dívida feita por um governo desse é uma dívida legítima? Não é, né? E aí o pior, né? Como se não bastasse isso, os militares negociaram com os banqueiros internacionais a juros flutuantes. O que é isso? Chegou lá no banco e o gerente falou: você quer um empréstimo? Tudo bem, pode pegar, mas eu vou aumentar o juro quanto eu quiser. E os militares brasileiros aceitaram. Aceitaram, na verdade, estavam dentro do conluio todo, né? E aí, obviamente, na década de 80, conhecemos a década perdida em que o Brasil se tornou um exportador de capitais, ou seja, a dívida mostrou o que ela era realmente. A dívida não é um mecanismo de inserir recursos no Estado para desenvolver o país. Ela é, na verdade, uma estratégia de extrair recursos. Porque tudo que nós pegamos, nós devolvemos com juros e juros sobre juros, e até mesmo as dívidas privadas. Porque quem entrou nessa brincadeira de pegar dinheiro lá fora, a juros flutuantes, foram as empresas privadas também. E aí o que os ditadores fizeram? Assumiram a dívida privada, virou dívida pública. Por isso que esse gráfico, ele mostra também, no total dele, a dívida externa privada. Porque a gente sabe, né, quando vem uma crise, está lá o Banco Central para fornecer os dólares para eles pagarem a dívida. Então,
isso é importante porque se a gente mostra esse gráfico aí para algum economista de direita, ele vai dizer, mas aí você está considerando a dívida externa privada, claro, né? Porque quando tem uma crise e os empresários aqui brasileiros não conseguem pagar a sua dívida externa privada, ou não tem dólares no mercado para eles pagar, o que acontece? O que aconteceu, por exemplo, em 2002? Quando quem pegou empréstimo lá fora, não conseguiu, porque o dólar foi a R$4. O que o governo fez? Acordo com a FMI, reforma da Previdência, lei de falências, tira os trabalhadores do recebimento, da prioridade do recebimento de dívidas das empresas falidas, né? Reformas e reformas e reformas, acordo com a FMI, que, apesar de não parecer, continua aí vigente. Está tudo aí, reforma da Previdência, superávit primário, privatizações, tudo que a dívida externa privada, apesar de ser privada, né, fez ao país. Né? E aí a gente vê que depois essa dívida muda de roupa, vem aí uma propaganda, né, em 2005, de que a dívida acabou, que pagou o FMI, que não sei o que e tal. Mas quando a gente olha, a dívida só caiu um pouquinho ali, caiu minimamente, e depois já subiu tudo de novo. Né? Já estamos aí quase o triplo da dívida externa que era quando se pagou o FMI. E o pior, para se pagar o FMI, que eram juros de 4% mais ou menos, se fez dívida interna de 19% de juros ao ano. Ou seja, se fez uma nova dívida para se pagar o FMI e dizer que o Brasil estava independente, mas não estava, até porque as políticas continuaram. Né? Pode passar. Bom, essa foi a dívida externa. Agora vamos à dívida interna. Por que a gente tem que dividir entre uma e outra? Porque as estatísticas oficiais são dessa forma. Não tem como a gente tentar mudar a estatística oficial. Mas o interessante é que quando a gente vê a dívida interna, é um processo bem parecido. É juros sobre juros, tem juro flutuante também. O que é a taxa Selic? A taxa flutuante, né? Que varia a bel prazer dos bancos. Então, o que acontece? Na CPI da dívida, olha só que interessante, o relatório final que foi feito o relatório final que foi aprovado, tanto pela base do governo, como pelo PSDB e pelo DEM. Se fez um grande acordão para se aprovar um relatório final, né, um relatório pizza, né, que não recomendou nem que fosse mandado para o Ministério Público, não teve nenhuma ilegalidade, nenhum problema nessa dívida, né, mas mesmo esse relatório pizza, se a gente olha no diagnóstico que ele fez da situação, ele mesmo reconheceu que essa dívida aí, que saiu de 86 bilhões em 95 para 4 trilhões e 500 em 2016, isso aí é principalmente devido aos juros. Né? Isso aí não sou eu que estou falando, é o relatório final da CPI da dívida, não é o relatório alternativo, não é o relatório alternativo que as entidades da sociedade civil, junto com o Ivan Valente, protocolaram lá no Ministério Público, não. É o relatório oficial. Ele reconheceu isso. Ou seja, o que está reconhecendo? Que essa dívida não serviu para desenvolver o país. Ela é simplesmente resultado de juros sobre juros, sempre justificados para se combater uma inflação que nunca se combate. Na verdade, o próprio governo estimula a inflação, como agora, no aumento dos combustíveis, para depois dizer que tem que aumentar juro, né? E mais, descobrimos várias outras coisas, né? Por exemplo, regime de metas de inflação. O que é isso? É isso, aumentar juro para dizer que está combatendo a inflação, o que é uma mentira. Reuniões do Banco Central com banqueiros, olha só o que a CPI descobriu. A cada 3 meses, o Banco Central, os membros do Copom, chamam economistas-chefe de banco privado, gerentes de fundos de investimento, para discutir. Não, vamos discutir aqui
quanto você acha que vai ser no futuro a inflação? Aí vai os banqueiros e falam, a inflação vai subir, está perigoso, não sei o que e tal. Aí o Banco Central, então vamos subir o juro, né? Estou falando em português bem claro, né? Porque é isso. Eles vêm com aquelas estatísticas todas e tal. E aí, essas reuniões trimestrais subsidiam o relatório de inflação e esse relatório de inflação vai lá para a mesa do Copom. E aí os membros do Copom vê lá, está aqui o relatório de inflação, olha, a inflação realmente está preocupante. Então vamos subir o juro ou deixar ele em níveis absurdos, como que se vê hoje, que apesar de sucessivas reduções a conta-gotas, né? Quando a gente pega o juro real, desconta a inflação, o juro está ao dobro do que era ano passado, né? Então, na verdade, essa política ela é feita exatamente de cartas marcadas, né? Se o juro é o único meio que se faz para combater uma inflação que não tem nada a ver com o juro, obviamente que o juro vai ser sempre alto, né? Falta de transparência, né? Quem são os detentores dos títulos, né? Nós já perguntamos isso N vezes, né, para o governo, e ele sempre diz, não, isso é sigiloso. Quem nós estamos pagando a dívida? O governo, não pode, é sigiloso, sigilo bancário. Ora, não é dinheiro público? A Constituição não diz que é um princípio da administração pública de ser transparente? Mas não, no caso dos beneficiários da dívida, a quem você paga juros, governo? Não posso dizer e acabou. Então é mais uma ilegalidade da dívida. Por que não pode falar? Mais uma prova de que tem que ter auditoria. E várias outras formas de acumulação de dívida aqui, que não daria tempo de colocar, mas depois no debate, quem quiser, podemos discutir, né, acumulação de reservas cambiais, empréstimos ao BNDES, por exemplo, operações de mercado aberto, né? Pode passar. Bom, e aí vem, de novo, o nosso economista neoliberal vai falar, mas essa dívida... Tudo bem, a dívida pode ter surgido de fatores ilegítimos, tudo bem, mas ela beneficia os brasileiros como um todo. Qualquer um que for lá no Banco do Brasil, fizer um fundo de renda fixa, também é credor da dívida, né? De fato é, mas nós queremos saber em quanto, né? Porque essa história toda aí de tesouro direto, que não sei o quê, porque qualquer brasileiro pode ser credor da dívida, pode investir na internet, vai lá no tesouro direto e compra título da dívida, pode ganhar juro. Aí nós fomos lá investigar. O que é esse tesouro direto? Qual que é a participação do tesouro direto na dívida total? 1%. Né? Por quê? Porque a gente sabe que para comprar título da dívida não basta ter acesso à internet, tem que ter uma conta bancária gorda, né? Quem compra título é quem tem grana, né? E aí a gente começou a investigar isso na Auditoria Cidadã da Dívida, pegando vários dados, né, do governo, porque o governo ele não explicita isso. Ele tem uma tabela lá que ele mostra, né, quem são os beneficiários da dívida, mas ele omite uma parcela da dívida de apenas, tão somente, R$1 trilhão, que está na mão dos bancos, por via das chamadas operações de mercado aberto. Olha só o economês de novo pegando a gente, né? O que são operações de mercado aberto? São operações em que o Banco Central, né, ele é um intermediário, mas o Tesouro emite o título, entrega para... Geralmente o que acontece? O Tesouro emite um título, entrega para o investidor paga lá, sei lá, R$1 bilhão, tá bom, eu compro esses títulos aqui, te pago R$1 bilhão, você me paga juros, a taxa Selic, beleza. Como que funcionam as operações de mercado aberto? É a mesma coisa. A única diferença é que tem um intermediário aí,
que é o Banco Central, né? O que o Tesouro faz? Dá títulos para o Banco Central e o Banco Central entrega para os banqueiros lá do outro lado. E o Banco Central paga juro, o Tesouro paga juro para o Banco Central, que pega esse juro e entrega para o investidor, né? É isso. Aí quando a gente olha essa dívida que o governo omite, né, que o governo não fala, a gente vê que tem essa distribuição aí, ó. Quando a gente joga esse 1 trilhão, a gente vê que os bancos detêm 42% da dívida, né? Os estrangeiros, como eu coloquei, né, são 10%, né, ou seja, o próprio governo reconhece que, né, a dívida interna é devida a estrangeiros. E a dívida interna, hein? E o governo está lá na estatística oficial. 10% são estrangeiros. Então, quando a gente soma, ainda tem as seguradoras ali, que também são dos bancos, né? 4%. Aí está lá, 42 mais 10 mais 4, dá 56, né? 56% da dívida interna está na mão de bancos, estrangeiros e seguradoras, né? Então, não é bem assim que está com o povo, né? Não é que está com o povo, né? Está com esse pessoal. Aí vem o governo, mas os fundos de investimento, olha lá, ó, 17% está nos fundos de investimento, que é a pessoa que vai lá no Banco do Brasil, faz um fundo de renda fixa, que não sei o quê, está lá. Pois bem, está certo. CPI da dívida pública, fizemos um requerimento, queremos saber a distribuição de frequência dos credores dos fundos de investimento. Né? Queremos saber, porque, tudo bem, tem as migalhas, né? Tem as migalhas que vão lá, as pessoas que investem lá, sobra R$1.000 no mês, vai lá, compra sei lá, investe no fundo de renda fixa. Mas quem é realmente o que domina essa fatia? Fizemos o requerimento, queremos saber a distribuição de frequência. O 1% mais rico, quanto que o 1% mais rico tem desses fundos de investimento? Quem é o perfil desses fundos de investimento? E aí vem a resposta. O Banco Central responde: não temos essa informação. Sigilo bancário. De novo, né? Então, é difícil, né? Porque na mídia eles falam que é o povo, mas quando a gente vai ver a estatística, é os grandes, e quando vai ver lá, é o povo. Pô, pelo amor de Deus, né? Vai ver na estatística, não pode divulgar porque é sigilo bancário. Aí vem eles falar, tem os fundos de pensão, 19%. É uma fatia que inclusive tem crescido com o processo de privatização da Previdência. Né? Que quando você privilegia a questão dos fundos de pensão, você privatiza a Previdência, é uma coisa que vem aí das últimas reformas, principalmente dos servidores públicos, né? E vem aumentando essa fatia dos fundos de pensão, mas ela não é majoritária, são 19% ainda, né? Então, quando a gente olha a estrutura da dívida, quando a gente vê, né, ela é majoritariamente, está com os grandes investidores. Pode passar. Então, é basicamente isso, como sugestões de estudos, né? Eu vou até encaminhar depois, já até salvei no computador ali algumas planilhas, né, que a gente recebeu, inclusive por requerimento de informações do deputado Marcelo Freixo, né, que entrou com requerimento de informações a pedido do núcleo aqui do Estado do Rio, né, e conseguimos o contrato original da dívida do Estado com a União, né, as planilhas de cálculo do saldo dessa dívida, documentos com montantes pagos, né, e outros documentos que depois podem ser solicitados, né, por meio da Lei de Acesso à Informação. Depois, né, durante o debate, se alguém quiser aprofundar sobre isso, a gente pode entrar mais nesse mérito, porque quando a gente vê é uma coisa absurda, né? Você tinha uma dívida inicial, o Estado do Rio tinha lá, tem até que ver exatamente na planilha, cerca de 13 bilhões a dívida inicial, sem considerar a dívida do Banerj, né? Se pagou quase 30 bilhões, né? Alguma coisa assim, e hoje
A dívida é de 60, 50 e tantos bilhões, então na planilha até tem esses valores, depois a gente pode ver. Mas é uma coisa astronômica. Você pagou a dívida 2 vezes e ela multiplica por 4, por 5. Né? É uma história muito similar. E para que a União fica extorquindo os estados desse jeito? Se a gente olha o artigo da lei que fez essa renegociação, diz o seguinte: tudo que os estados pagam para a União, essa dívida aí, essa dívida que já foi paga 2 vezes e se multiplicou por 4, o que a União faz com esses juros que ela recebe dos estados? Adivinhem, tudo para pagar a dívida federal com os bancos. Então, é interessante a gente ver que são peças que se encaixam. Né? A dívida dos estados com a União, ela não é à toa. Não é à toa que o Estado está quebrado. Por quê? Porque já pagou 2 vezes a dívida para quê? Para a União pagar os banqueiros. Vamos falar o bom português aqui. Então é basicamente isso. A gente pode mandar depois essas planilhas para o núcleo analisar. Inclusive tem muitas questões que a gente ainda não conseguiu decifrar nessas planilhas. Talvez a gente tenha que fazer mais um requerimento de informações, mas a auditoria é isso. Enquanto não tem auditoria oficial, nós temos que ir no passo, dar um passo de cada vez. Por isso que esse projeto de lei, o 2435, é muito importante, de fazer uma auditoria dessa dívida estadual, que está entrelaçada aí com a dívida federal, que mostra exatamente essa situação do Estado e do país. Então, fiquem à vontade para fazer questionamentos. Acho que esse é o momento exatamente da gente poder esclarecer essas dúvidas. Realmente é difícil a gente discutir esse assunto sem entrar num economês brabo aqui de juro, amortização, rolagem, que não sei o quê. Isso é muito, muito complexo. Realmente é difícil a gente entender, mas é uma coisa que nós temos que nos debruçar em cima disso para que possamos responder a várias críticas de blogs aí, de ultradireita que têm nos questionado nesse sentido. É importante a gente estar preparado na hora do debate, na hora de ir para a rua, panfletar. É importante a gente estar preparado para os contra-argumentos que vão vir. Eu agradeço muito ao Núcleo Niterói, a todos vocês que estão aqui até esse adiantada hora, estão de parabéns por essa grande articulação aqui de Niterói. Obrigado, gente. Bem, pessoal, excelente explanação, né? É importante não só o compromisso político, mas a gente deixar o registro aqui do compromisso, dos parlamentares aqui presentes e aqueles que estão assistindo pela TV Câmara ou estão ouvindo aqui, inclusive dentro da Câmara de Niterói, que está aberto aqui para entrar nessa campanha, e fazendo um convite aqui para que os parlamentares presentes, Flávio Serafini, Talíria Petroni e o Paulo Eduardo Gomes, venham compor aqui a mesa e a gente vai fazer. A ideia é fazer uma rodada de falas, de perguntas. Peço ajuda aqui para as inscrições. Quem pode me ajudar? Já tem a Helena escrito, o Gil e o Ari. A ideia é que a gente coloque umas falas de 4 minutos. A gente pode estender até mais um pouquinho, 5 minutos, para a gente dar sequência aí ao debate. Pode ser? E depois das intervenções, os parlamentares presentes quiserem fazer uma intervenção também de 5 minutos, seria importante, tá bom? Para ajudar no debate, nas perguntas e nos questionamentos. A primeira escrita está a Helena, depois o Gil e o Ari. Mais alguém? E depois o Gregório. Vai do púlpito.
Boa noite, gente, mais uma vez. Olha, é que eu não queria perder a oportunidade para o nosso amigo aí, Rodrigo, ato contínuo, falasse de uma questão que eu fico muito preocupada, porque eu sei que é seríssimo, e em outros debates ela sempre vem à tona, e a de hoje não veio, nem sei porquê, que é a questão da debêntures. Ou seja, é você securitizar a dívida ativa dos municípios. Então, quando eu penso nessa securitização, eu fico impressionado e apavorado ao mesmo tempo, porque me parece que o argumento da Maria Lúcia, a tese de vocês, é que através da securitização o Brasil chegaria ao fundo do poço como a Grécia chegou. Então, essa pergunta que eu quero insistir que o Rodrigo aprofunde e diga, inclusive, o que está acontecendo em Minas Gerais, não sei se o estado de Tocantins, não é, Mato Grosso. E em relação ao Flávio, que já está aí, eu queria que depois, porque inclusive era um tema que nós deveríamos ter abordado, mas a primeira mesa ela começou atrasada, então a nossa fala ficou meio prejudicada porque não pudemos abordar esse aspecto, que foi a PL, essa é um projeto de lei da Alerj, que foi apresentada, mas que necessita, nesse momento, ser empurrada para que ela vá ao plenário, vá ser votada. Eu não entendo muito essa tramitação de leis, não, mas eu sei que os deputados podem apresentar uma lei e ela ficar dormindo lá a vida inteira. Então, isso não nos interessa. Mas a população também precisa saber que projetos que estão sendo gestados ou que estão sendo formulados e que estão lá dormitando ad eterno. E a gente tem que exigir isso. Por isso que nós fizemos uma convocação a cada deputado da Alerj para vir aqui hoje. Evidentemente que eles não vieram, mas pelo menos através de debates como esse, de espaços como esse, a gente vai tendo uma maior visibilidade. E através dessa visibilidade, a gente acho que vai ter mais condição de empurrar esse processo. Eu tenho essa ideia, não sei se é verdade ou não, mas pelo menos a população começando a exigir, a telefonar e a falar alto ou a berrar, é possível que esse projeto de lei vá à votação. Era isso que eu queria colocar. Obrigado, Helena. O próximo é o Gil. E antes disso, corrigi aqui. Eu falei Flávio Serafim. É Flávio Serafini, tá? Desculpa aí. Boa noite. Me chamou de Gil, é meu apelido. Meu nome é Giovano. Eu sou professor da rede estadual e da rede FATEC. Sou também membro do Fórum de Acompanhamento do Orçamento. Eu queria tirar uma dúvida. Você apresentou ali para a gente um gráfico importante que discriminava quem eram os detentores da dívida pública. A fonte está ali na Secretaria do Tesouro Nacional, não é isso? Eu queria saber o seguinte, no caso nosso do Fórum, isso é uma dúvida que a gente precisa tirar, se puder tirar hoje é bom. A gente tem entrado nos dados da Secretaria do Tesouro Nacional para ver a dívida dos municípios aqui do Rio de Janeiro. E eu queria saber se eu consigo discriminar, da mesma forma que vocês fazem para o Plano Nacional, se eu consigo discriminar seja para o município, seja para a unidade federativa. É isso. Essa é a dúvida que a gente precisa tirar. Obrigado. O Ari e depois o Gregório. Bom, estamos aqui entre amigos, né? Poucos aqui não me conhecem, sou Ari Girota da SEDAI, militante do PSOL. Eu quero agradecer ao... Fugiu o nome, mas enfim, ao Rodrigo. Porque comecei a ver de uma maneira diferente essa questão da dívida ativa. Você conseguiu trazer popularizar mais, né? Isso é fundamental, né? O Paulo, na última explanação, ele falou assim que os governos aproveitam esses momentos de crise, né? Sejam elas criadas ou não, né, para implementar cada vez mais medidas. E aí o histórico que você deu aqui veio passando um filme, né,
assim, de toda a minha vida, desde quando eu comecei a me entender por gente, né, que é sempre no momento de crise que vem uma medida de arroxo, e é sempre uma medida para retirar direitos, né, enfim. E aí a gente vive, né, no Rio de Janeiro, né, um momento muito difícil, né. Eu conversava com um amigo, eu faço parte lá do movimento dos servidores públicos estaduais, né, estou aí na SEDAI sofrendo aí a possibilidade de privatização, né, do desemprego, né, e o cara estava falando comigo o seguinte: Girota, eu nunca vi na história do Rio de Janeiro um momento como esse, onde os servidores estão precisando de doação de cesta básica para se alimentar. Isso não é qualquer coisa que a gente está vivendo. É o fundo do poço, porque eles resolveram, escolheram esse caminho político, né? É uma escolha o que fizeram com o Rio de Janeiro, né? Essa dívida, esse não socorro ao Rio de Janeiro, né? Está aí agora na grande imprensa, aí o Temer vai gastar, acho que 1 milhão por dia com as tropas federais aí, né? Tem a expectativa de gastar quase 300 milhões de agora até o final do ano para manter as tropas cumprindo um papel que não é delas, num estado que ele e o grupo lá, o Meirelles, enfim, toda a equipe escolheram para esmagar, porque o Rio de Janeiro está sendo esmagado hoje, né? E quem está sofrendo o impacto disso é o servidor público, em particular, o pessoal da saúde, né, que inclusive já não tem atenção há mais de 10 anos, e todo o conjunto de aposentados e pensionistas que são a ponta desse processo, porque é o pessoal que já trabalhou, que não tem voz ativa, não tem representação e, portanto, é mais descartável ainda do que quem está na ativa. Ou seja, o velho tem mais a que morrer, parafraseando o Justo Veríssimo, né? É esse o estado que a gente vive, né? Quer dizer, é uma calamidade.